feito pelos alunos do segundo E, Diogo, Luana, Yasmin, Raquel e Jonatas. Então se acomodem, peguem uma pipoca e vamos para o vídeo. Viagem de Alice pelos números e numerais. Olá, olá. Tem alguém aí? Olá, Alice. Quem é você? Onde você está? Eu sou o espírito da matemática. Você não pode me ver. Onde estou? No universo dos números. E o que vim fazer aqui? Eu vou te levar em uma aventura que você irá adorar. Com números? Duvido muito. Você quer me dizer que estes homens já sabiam contar? Não é bem assim, Alice. Esses homens já possuíam senso numérico. Eles conseguiam reconhecer quando se retiravam ou acrescentavam algum objeto de coleções. Explicação sobre o que é numeral e como isso surgiu. Você já parou para pensar que os algarismos estão por toda parte? E na matemática, os conceitos de número, numeral e algarismos exercem diferentes papéis. Vamos agora compreender cada um deles. Número representa a quantidade referente à contagem. Pensamos em números sempre que contamos ou medimos alguma coisa. Por exemplo, quantos alunos faltaram na aula? Quantos dias falta para o seu aniversário? Já quando falamos numerais, são as representações ou indicações do número. Pode ser escrita ou falada. O numeral, ele pode determinar uma sequência e é dividido em 5 tipos. Numeral cardinal, que indica a quantidade 1, 2, 3, 4, 5. O numeral ordinal, que indica uma ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Numeral multiplicativo, indica uma quantidade de vezes: o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. O numeral coletivo, que indica a quantidade de elementos de um conjunto: unidade, dezena, centena ou dúzia, décadas, séculos. E numeral fracionário, que representa a parte de um todo: um quarto, um quinto, 3/5. Já os algarismos são os símbolos numéricos para expressar qualquer número. Então, para você entender melhor, observe esse exemplo. O número 15 é representado pelo numeral cardinal 15 e pelos algarismos 1 e 5. Certo, mas como esses números surgiram? Como surgiram os números? Vamos imaginar um homem vivendo há 25 mil anos atrás. Naquele tempo, o homem já deixava seus desenhos nas paredes das cavernas, mas ainda não existia escrita, nem eram conhecidos os números. Esperto que era, o homem começa a perceber que pode prender alguns animais e se aproveitar deles e de seus filhotes. Aos poucos, ele consegue capturar ovelhas e forma um rebanho que ele cuida e leva para pastar. Como ele vai saber que voltou para casa com todas as suas ovelhas, se alguma se perdeu pelo caminho? Para poder conferir sua quantidade de ovelhas, o homem coloca dentro de uma bolsa um punhado de pedrinhas, uma pedra para cada ovelha que sai com ele. Com as pedras bem guardadas, amarradas à cintura, ele sai para o campo com suas ovelhas para pastarem e retorna ao final do dia. Quando chega em casa, ele pega as pedras e confere se para cada pedra na bolsa há uma ovelha no curral. Caso o rebanho comece a crescer e ele não queira carregar muitas pedras, ele pode ter a ideia de usar os dedos da mão. Cada dedo, uma ovelha, e para cada mão cheia, uma pedra.
As ovelhas que não enchem uma mão completa, ele pode associar a pedras menores. No fim, ele poderá conferir todo o seu rebanho que cresceu carregando menos pedras. Se ao conferir seu rebanho, ele percebe que sobrou uma pedra na bolsa e não tem uma ovelha correspondente a ela, ele sabe que precisa voltar ao campo para procurar a ovelha que está faltando. Ele não conhece os números, mas ainda assim ele fez uma contagem. Contagem, aliás, é uma variação da palavra cálculos, que vem do latim, que quer dizer pedrinhas. E é exatamente assim que os historiadores acreditam que surgiu a ideia de número e contagem. O registro de números mais antigo que se conhece no mundo são os ossos de Xango. Diversos ossos foram encontrados com várias marcas paralelas em diversas quantidades diferentes. Esses artefatos foram datados com aproximadamente 20 mil anos de idade. Eles foram encontrados na região conhecida na época como Congo Belga, na região central da África, próximo à nascente do rio Nilo. O artefato mais antigo conhecido no mundo com registro escrito, isso quer dizer, usando símbolos com significado reconhecido para que fossem lidos posteriormente, é uma tábua de argila com registros numéricos cuneiformes. Esse nome vem do formato das marcas na argila em forma de cunha. Ela tem aproximadamente 5 mil anos de idade e foi encontrada na cidade de Uruk, que fica na região da Mesopotâmia. Esse foi o ponto da partida. Com a evolução gradual da sociedade, o desenvolvimento de contagens simples se tornou inevitável. Muito legal. Você pode me mostrar mais coisas? Claro, você está vendo os ossos da caveira? Sim. O que eles têm? Veja mais de perto. O que são esses riscos neles? É um método de contagem de registro simples para cada dia ou noite. O risco nos ossos é chamado de correspondência brunívoca. Nossa, que fantástico! E existe alguma evidência que isso existiu mesmo? Claro que existe, pequena Alice. Qual? O osso de Xango é uma ferramenta de osso muito antiga, de aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. É um longo osso castanho com um pedaço de quartzo afiado, incrustado em uma ponta, que talvez fosse utilizado para gravar ou escrever. Cogitou-se, a princípio, que era utilizado para realizar contagens, porque há uma série de traços talhados, divididos em 3 colunas ao longo de todo o comprimento da ferramenta. Alguns cientistas sugeriram que as agrupações dos traços indicavam uma compreensão matemática que vai além da contagem. O osso de Xango é exibido no Real Instituto Belga de Ciências Naturais, em Bruxelas, Bélgica. Nossa, muito legal. Vamos, vou te levar para outro lugar. Onde você me trouxe? Estamos na Grécia, terra dos Pitágoras, grupos de matemáticos responsáveis por várias descobertas. E o que esses pitagóricos fizeram de tão importante? Muitas coisas. Entre elas, eles definiram que é um número. Você sabe o que é um número, Alice? Bem, número para mim é 1, 2 e 3. Números para eles é uma multidão de unidades ou monadas. O que você está chamando de números são, na verdade, representações de números chamados de numerais. Isso é muito complicado. Não estou entendendo nada. Numerais são símbolos que são utilizados para registrar os números. Lembra dos riscos dos ossos? Ah, os riscos são registrados de números. Então, números é a quantidade de unidades
e numeral o registro dessas quantidades. Isso mesmo, Alice. Venha. Mas como eles faziam para registrar grandes quantidades? Para isso, eles começaram a organizar os numerais em um número de sistemas e numerações. Como assim? Eles tinham um número para cada número? Isso gerariam infinitos numerais. Você não acha, Alice? Pensando bem, gerariam mesmo. Então, como eles resolveram essa situação? Utilizando algo chamado de base. E como isso funcionava? O que você acha? Não é claro? Veja essa mão e essas pedras. Cada pedra é representada por um dedo da mão? Isso mesmo, uma correspondência entre os dedos da mão e as pedras. Como o homem tem 10 dedos, temos assim a base, 10. Nossa, que legal! E quando acabavam os dedos? Aí eles usaram um sistema de agrupamento simples. A base sempre vai estar relacionada aos dedos da mão? Claro que não, Alice. Vamos, eu vou te mostrar como os povos registravam seus números. Vamos, eu vou te mostrar como os povos registravam seus números. Nossa, por que estamos aqui? Estamos no Egito porque os egípcios fizeram grandes contribuições na matemática. Alguém vai te acompanhar nessa aventura. Quem é você? Eu sou Empatia, matemática egípcia, e irei mostrar a você como funciona nosso sistema de numeração. O que o sistema de vocês tem de diferente dos outros? O nosso sistema possui esses símbolos. E quanto vale cada símbolo? Vou te mostrar. 1. Traço vertical. 10. Ossos de calcanha invertido. 100. Laço. 1000. Flor de lótus. 10.000. Dedo dobrado. 100.000. Girino. 1.000.000. Figura ajoelhada. Se nós temos 10 traços verticais, nós o trocamos por um osso de calcanha invertido. E isso acontece com todos os símbolos. Complicou tudo agora. Calma, é simples. Veja. Então, é um sistema de agrupamento simples de base 10? Isso mesmo. Você está pronta para conhecer o sistema de numeração de outra civilização. Agora vá. Até a próxima, Alice. Até empatia. Olá, quem é você? Olá, Alice. Eu sou Marcos, estudante da História de Matemática, um descendente dos Maias. Maias? E o que eles têm a ver com a matemática? Eles desenvolveram muitas coisas, entre elas os sistemas de numeração, de base 20. E como eles representavam os números? Utilizando pontos e linhas. Veja. Nossa, Eles utilizaram apenas 2 símbolos para construir um sistema de números. Foi assim. Eles eram povos bem estudiosos. Vamos, está na hora de você ir. Obrigado, Marcos. Até mais. Até mais, Alice. Yupi! Eu conheço esse lugar. Acho que vamos falar sobre o sistema de numeração romano. Olá, Alice. Eu sou Lúcio Tarício, matemático romano. Vim lhe mostrar o sistema de numeração romano. Você sabia que nós usamos letras para representar os números? Como isso funciona? Números romanos.
Estão preparados? Então, vamos lá! Os números romanos foram o sistema de algarismos mais utilizados na Europa durante o Império Romano, antes de ser substituídos pelos algarismos indo-arábicos, sistema que utilizamos atualmente. O sistema romano tinha como símbolos 7 letras do alfabeto: I, V, X, L, C, D e M. Cada uma delas representa uma quantidade. O I representa o 1, o V, o 5, o X, o 10, o L, o 50, o C, o 100, o D, o 500 e o M, o 1000. Os demais números são escritos pela repetição desses símbolos, levando-se em consideração que também existem regras específicas. As letras I, X, C e M podem ser repetidas no máximo 3 vezes consecutivas. Por exemplo, 1, 2 e 3, 10, 20 e 30. Você pode me explicar por que o 4 é apresentado por IV e não I? Para representar o número 4, não podemos fazer assim. As letras V, L e D não podem ser repetidas. As letras I, X e C podem ser escritas na frente ou atrás de outras. Quando forem escritas do lado direito, devemos somar os valores delas. Agora, se forem escritas do lado esquerdo, devemos subtrair o valor delas. Dessa maneira, podemos escrever os números 4, 40 e 400, e os números 9, 90 e 900, já que não podemos repetir 4 vezes o mesmo símbolo. Para representar o 4, colocamos o símbolo do 5 e o símbolo do 1, porque 5 menos 1 é 4. Mas onde eu coloco o símbolo do 1? Aqui ou aqui? Bom, aprendemos que quando o algarismo menor está do lado direito, fazemos uma adição. 5 mais 1, 6. E quando está escrito do lado esquerdo, fazemos uma subtração. 5 menos 1, 4. E o 40? Aqui devemos pensar qual é a próxima dezena depois de 40. É o 50. E o símbolo do 50 é o L. Para representar o número 40, devemos tirar 10, que no caso é o X. Colocamos o X aqui ou aqui? Se você respondeu aqui, do lado esquerdo, você está correto, pois eu preciso tirar 10 e não acrescentar. Se eu quisesse fazer o número 60, aí sim, seria aqui, do lado direito. E o número 400? Para isso, sabemos que a próxima centena é o 500 e precisamos tirar 100 para dar 400. Colocamos o C, que é o símbolo do 100, antes do D, do lado esquerdo, e teremos 500 menos 100, que é 400. E para fazer o número 90? Colocamos o 100 e fazemos 100 menos 10. Não é 100 mais 10, é 100 menos 10. 100 menos 10, 90. E assim faremos com o número 900, que é 1000 menos 100. 1000 menos 100, 900. E o mesmo acontece com o número 9, que é 10 menos 1, 9. Vamos fazer alguns exercícios. Para representarmos o número 36, vamos por partes, por ordem. O 3 nessa posição vale 30. E como representamos o 30 em números romanos? 10, 20, 30. E agora faremos o 6. O algarismo 6 é 5 mais 1. Assim, teremos o 36. E o número 389? Vamos representar algarismo por algarismo. Primeiro 300. O 300 é representado por 3 Cs. 100, 200, 300. Agora, vamos representar a dezena. No caso, o número 80, pois o algarismo 8 nessa posição vale 80. O 80 é 50
mais 10, mais 10 e mais 10, que dá 80. Pronto, já temos a dezena. E por fim, faremos a unidade que é o 9. Qual é a próxima unidade depois do 9? Sabemos que é o 10. E para dar 9, precisamos tirar 1. E para tirar 1, colocamos o símbolo aqui, antes do X. Prontinho, temos o número 389. E o número 3.333. Ah, esse é fácil, né? Sabemos que cada símbolo pode ser repetido até 3 vezes. Então, o 3.000 é representado com 3 M's, o 300 com 3 C's, o 30 com 3 X e o 3 com 3 Is. E o número 444. Para representar o 400, colocamos o símbolo do 500, menos 100. Aí teremos o 400. Para o 40, colocamos o símbolo do 50 e tiramos 10, que dá 40. E para o 4, colocamos o símbolo do 5 e tiramos 1, que fica 4. E o número 999. Muitos alunos representam dessa maneira. Colocam o M e tiram o 1. Mas o símbolo 1 só pode ser utilizado antes ou depois do V e do X. Assim como o X só pode ser utilizado antes ou depois do L e do C. E o C só pode ser utilizado antes do D e do M. Então, ficaria assim. O CM, ou seja, 1000 menos 100, teremos o 900. O X e o C, que é 100 menos 10, teremos o 90. E com o I e o X, teremos o 9. Para representar números superiores a 3.000, colocamos uma barra sobre as letras e devemos multiplicar o seu valor por 1000. Por exemplo, aqui temos o número 25. Quando colocamos uma barra sobre as letras, temos o número 25.000, porque 25 vezes 1000 é 25.000. Só mais alguns exercícios para finalizar. Comece da esquerda para a direita. Aqui temos 3.000. Na centena, temos o 200. Na dezena, temos 70. E na unidade, temos o 8. Então, 3.278. E nesse aqui, temos o 30 e o 4. E aqui, temos a representação do número 155. E por hoje é só, pessoal. Nos tempos antigos, não existia o que chamamos de princípio subtrativo para se escrever 1944. A gente escrevia M, D, C, 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 X, 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 I. Nossa, muitas letras, né? Era assim. Até começamos a usar o princípio subtrativo. E refere ao símbolo menor, colocado entre antes de um maior significado. A diferença entre eles. Por isso que 1944 é MC, MX, LI, V. Isso mesmo. Mas lembre-se, se o X e o I proceder o V ou X, o X pode proceder o L, o C e o O. Vou lembrar. Lúcio, então no sistema de numeração romana, a posição das letras é importante? Sim, apesar de ser um símbolo de um sistema de agrupamento simples, estamos escrevendo o número do símbolo de maior valor para o menor. E ainda é um sistema de base 10, não é mesmo? Sim, vejo que você está se saindo muito bem com os símbolos da numeração. Ah, já quero conhecer a próxima civilização. Então vá. Tchau. Tchau. Nossa, estou na Índia. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada. Quem é você? Eu sou Mananujan. Eu sou matemático indiano. Qual é o motivo de eu estar na Índia? A Índia é um berço da civilização indiana.
que já são muito importantes para o desenvolvimento da matemática. Interessante. Sabia que eles utilizavam uma tábua ou prancha de madeira para escrever seus números? Tábua? Prancha de madeira? Como assim? Pois é, a prancha era geralmente coberta de pó ou areia, e os numerais escritos com um dedo ou com um barril de madeira ou giz. Legal. Os números dele têm alguma coisa a ver com os numerais que utilizamos hoje em dia? O sistema de numeração índio-arábico é utilizado em todo o mundo, foi desenvolvido por índios, aperfeiçoado pelos árabes. E como surgiram os numerais desse sistema? Sistemas de numeração. E esse sistema que nós vamos estudar agora é o nosso sistema indo-arábico. Prof, se é o nosso sistema, por que não se chama sistema brasileiro? Por que se chama sistema indo-arábico? Então, o Brasil, assim como outros países, eu acho que praticamente todos os países, adotou o sistema indo-arábico, que é o sistema que reina em todo o planeta Terra como o sistema de numeração mais moderno e mais utilizado. Ele não foi desenvolvido por brasileiros, ele começou a ser desenvolvido por hindus, por isso que é indo, e terminou de ser desenvolvido, ele foi aperfeiçoado, finalizado por árabes, por isso que é arábico. E todos os países do mundo usam esse sistema, mesmo que ainda tenham o seu próprio sistema, como a China, precisam conhecer porque esse é o sistema universal, o sistema pelo qual nós trocamos informações e fazemos comércio com os outros países. Nós usamos esse sistema. Pessoal, o nosso sistema, ele usa a ideia de adição, como o sistema egípcio, como o sistema romano, como o sistema maia e entre outros que nós estudamos usam. Por exemplo, se eu quero fazer 124, eu ponho 100 mais 20 mais 4. Então, nós podemos dizer que o nosso sistema de numeração é aditivo, porque nós somamos ali na construção do número. 100 mais 20 mais 4 dá 124. Entenderam? O nosso sistema de numeração também é posicional. Querem ver? Se eu fizer o número 18, eu vou usar o mesmo algarismo que eu usei para fazer 100, mas agora ele não vai valer 100, porque ele está em outra posição, ele está na casa da dezena, tá vendo aqui? Então, ele vale 10. Mas se eu fizesse, por exemplo, o número 31, o mesmo algarismo que fez o 100, que fez o 10, agora faz o 1. Quer dizer que depende do lugar onde o nosso algarismo está, o seu valor verdadeiro, o seu valor relativo, né? Aí, pessoal, olha só, o nosso sistema também é multiplicativo, porque, ó, 2 dezenas equivalem a 20, 2 vezes 10 é 20, 3 dezenas equivalem a 30, 3 vezes 10 é 30. Nossa, prof, quanta coisa! E o nosso sistema, pessoal, é decimal. Por quê? Porque ele faz agrupamentos de 10. Ó, 10 unidades formam uma dezena, 10 centenas formam uma centena, e assim continua. Vamos pôr uns números bem grandes aqui. Vamos colocar 1.275.124. Nossa, vamos pôr aqui outro número. 843.718. Vamos por outro aqui. Vamos por um menor. 54.131. Vamos por outro. 1.015. Nossa, prof, que números grandes! Por isso que nós precisamos aprender as classes. Que, ó, a classe das unidades, dos milhares e dos milhões e as ordens. Unidade, dezena, centena, aí repete, ó, unidade do milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade do milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim continua. Na classe dos bilhões e dos trilhões, tá certo? Mas o mais importante é observar, o mesmo 1 que faz o milhão é o 1 que faz o 100, é o 1 que faz a unidade, por isso ele é posicional. E é muito importante te lembrar que a gente faz sempre agrupamentos de 10 em 10. Então, 2 vezes 10 é 20, ou 7 vezes 100 é 700, ou
5 vezes 10 mil é 50 mil. Por isso ele é multiplicativo. E quando a gente quer representar que não tem nada, nós usamos o zero. Ufa! Prof, nós vamos estudar o nosso sistema com mais afinco? Sim, vamos nos aprofundar mais durante todo o próximo capítulo. Por enquanto, era só para você saber quais eram as nossas características para poder fazer o exercício 20 da página 207. Então, vamos retomar? Nosso sistema é decimal, possui a base 10, porque agrupa de 10 em 10. 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena e assim por diante. É posicional porque o mesmo símbolo pode representar uma unidade ou uma dezena, ou uma unidade de milhar, ou uma centena, ou uma unidade de milhão, dependendo da posição onde ele está. E isso vai depender da ordem e da classe onde ele for colocado. Ele é multiplicativo porque 2 vezes 10 é 20. 2 dezenas é 20. 3 vezes 1000 é 3.000. 3 unidades de milhar é 3.000, entenderam? 3 vezes 1000, né? 3.000. Aí, ele utiliza o símbolo zero quando não tem nada. Aqui tem 5 unidades, uma dezena e uma unidade de milhar, mas não tem nenhuma centena, por isso eu coloquei o número zero. Ufa, pessoal! Será que deu para entender as características do nosso sistema? Bem, não precisa ficar preocupado, vamos estudar muito mais. Os índios tinham 2 formas de escrever os numerais. A escrita Caruste, veja, e a escrita Brahmi, inventada pelos próprios índios, onde eles adotaram esses símbolos. E como esses símbolos viraram os numerais que utilizamos hoje em dia? Eles foram conhecidos pelos neopitágoras em Alexandria, onde passaram para Atenas, Roma e Espanha. E onde estão os árabes nessa história? Os árabes dominaram a maior parte da Espanha. Eles desenvolveram atividades ligadas à educação. E como chegamos aos numerais que usamos hoje em dia? As formas começaram a ser fixadas com a invenção de instrumentos mecânicos para escrever. Nossa, que legal! É um sistema de base 10, não é? Sim, é um sistema de numeração opcional também. Como assim? A posição do numeral interfere no valor do número. Hã? Observe os números 1, 4, 3 e 4, 3, 1. Ah, isso eu sabia. Só não sabia que chamava de sistema de notação posicional. Pois é, Alice. O seu tempo aqui acabou. Nossa, mas eu tenho dúvidas. Seu espírito pode tirar suas dúvidas agora. Até mais. Olá, Alice. Gostou da aventura? Sim, gostei muito. Mas eu tenho uma dúvida. Qual sua dúvida? E o zero? Eu vi vários símbolos de várias civilizações, mas não vi o zero presente em todas elas. Os babilônicos foram os primeiros a utilizar o zero para praticar e iniciar a ordem numérica vazia. Então ele era considerado um numeral? Não, pois não era usado de formas independentes, sim, para compor um número. E todo mundo aceitou bem o zero? Nada. Os gregos, por exemplo, tinham um zero. Por que não? Porque para ser uma coleção de monadas precisa-se de um objetivo. O zero representava o nada. E como ele passou a ser considerado um numeral? Isso aconteceu na Índia. Foi lá que o zero babilônico virou um numeral. E foi aí que ele foi aceito pelo mundo? Foi o início. Ele foi aceito pelos árabes, introduzido na Europa, matemáticos e medievais. E é ele que é muito importante, não é? Sim, Alice. O zero foi introduzido no sistema de notação posicional, facilitou o mundo e o cálculo. Nossa, muito interessante. Alice.
Até mais, Senhor Espírito. Até, Alice. Descanse. Fique pronta para a nossa próxima aventura.